Aleluia. Nós vamos neste momento já, irmãos, glória a Deus, meditar na palavra do Senhor, amém? Aos Romanos capítulo 6. Aleluia. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Até aí, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Você que tem assento pode assentar em nome do Senhor. Essa palavra, ela é tão gloriosa, que fala conosco, aleluia, glória a Jesus, sobre aqueles que vivem em pecados e aqueles que são libertados do pecado e feitos servo de Deus. Nós sabemos, irmãos, que desde a fundação do mundo, o homem pecou contra Deus. Se nós formos lá no livro da criação de Gênesis, vamos observar que Deus deu uma ordenança ao homem, dizendo a ele que é para que ele não viesse nem tocar e nem comer o fruto da árvore da vida. Mas, irmãos, pela curiosidade do homem, porque o homem é curioso, a mulher é curiosa, eles deram legalidade a Satanás de falar com eles. Porque, segundo a Bíblia, irmãos, só tinha um que falava com o homem. Lá no princípio era Deus. Na viração do dia, sempre Deus estava presente, falando com Adão, dando as ordenanças a ele. Mas, irmãos, o homem foi querer ouvir outras vozes, como hoje. Quantos têm ouvido outras vozes, irmãos? E lá no Jardim do Éden, Deus falava diretamente com Adão, diretamente com Eva. Deus disse para ele não comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim do Éden. E ali a mulher ficou encantada com aquele fruto, porque era um fruto belíssimo. A Bíblia não relata o nome, não diz o nome, mas era um fruto que chamava a atenção. E naquele momento que ela olha fixamente para aquele fruto, lá naquela árvore estava uma serpente. Amém? E nós sabemos que o inimigo, Satanás, que foi banido lá do céu, do terceiro céu, ele, mas a terça parte, irmão, dos anjos, ele, um ser espiritual, ali usa a boca da serpente para falar com Eva, porque ele sabia o que Deus tinha falado para Adão. Amém? O que Deus tinha falado para aquele casal ali.
E ele foi em cima daquilo que Deus tinha falado. Porque Deus disse para Adão: olha, Adão, o dia que tu tocares ou comer deste fruto, tu irás morrer. Amém? E quando Eva ouviu aquela serpente falar, a serpente falou o contrário, né? Como hoje, o inimigo, irmãos, ele fala contrário às coisas de Deus. Ele tem usado pessoas adébitas para falar tudo o contrário da palavra de Deus. E é por isso que os crentes têm que ficar atentos, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos permanecer naquilo que nós aprendemos. Observe que primeiro Deus falou com Adão e com Eva. Não foi Satanás, não foi a serpente. Mas a mulher curiosa, ela deu ouvido à voz de espíritos enganadores. Como hoje, muitos crentes estão caindo, muitos crentes estão padecendo, muitos crentes estão morrendo, porque estão dando ouvido à voz de espíritos enganadores. O que eu sei, o que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo, né? Aleluia, são vários capítulos, capítulo 13, vai adiante, capítulo 4, e em diante, né? Apocalipse tem muito, que diz assim: quem tem ouvido, ouça, que o Espírito diz à igreja. Qual é esse Espírito? O Espírito de Deus, não do anticristo, não de Satanás, não do falso profeta, não dos falsos pastores, não dos falsos bispos, não, a voz do Espírito de Deus. Aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Então, a serpente, já induzida pelo diabo, ela desmente Deus, e diz para Eva: se a Eva comesse daquele fruto, ela não ia morrer. Amém? Irmãos, toda ação tem uma reação, ou seja, toda ação, segundo a lei de Newton, o pai da física, tem uma reação. Amém? E observe, amados, que ela ouviu a voz da serpente e obedeceu. Ela foi e mordeu o fruto. Nessa hora que ela se alimenta desse fruto que não era permitido, amém? Ela passa a sentir os desejos da carne. Amém? Ela passa a sentir os desejos do mundo. Ela come e vê que realmente morreu no primeiro momento. Mas mal sabe ela, queria trazer a morte à humanidade. Foi o que aconteceu. É por isso, irmãos, que muitos morrem, às vezes no ventre da mãe, às vezes como bebê, criança, jovem, adulto, ancião. Amém? Por quê? Porque o que nós acabamos de ler na Bíblia, Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é
morte. Amém? E por causa desse pecado, até hoje a humanidade ela sofre, ela adoece, porque a morte, irmãos, ela é um intruso que entra na vida do homem e da mulher, e para ela entrar, ela precisa que abra a porta. Amém? E hoje a gente observa que muitos céticos, o que é céticos? Aqueles que não creem na palavra de Deus, diz que Deus não existe. Meu amigo, Deus não existe. E esse sol, que começa às 6 da manhã e fica até 18 horas. A chuva, o vento, quer dizer, tudo que está no segundo céu, no primeiro céu, é coisa do acaso? Meu amigo, é muita ignorância do ser humano. Eu acho que as piores pessoas, irmãos, para mim, são as que não têm conhecimento. Amém? Algum ser supremo rege esse universo. Vamos na ciência, que é a ciência, vamos na ciência. Eu te pergunto, como é que funciona esse globo terrestre? Hein? Comece a engrenar esse sistema. Você que é físico, você que é cientista que está ouvindo este vídeo, você que é pastor que gosta de teologia, você que é cético que não crê nas coisas de Deus, como é que funciona o sistema do universo, da Terra? Hein? Como é que funciona a Terra? Ela fica parada? Não. Ela gira através do sistema de rotação. Isso aí todo mundo sabe. Na quarta série, na quinta série já começa a aprender. E no sistema de translação. Então é muita ignorância do ser humano. Ignorância maior são aqueles que dão ouvido a esses espíritos enganadores. Porque o inimigo das nossas almas, que se chama Satanás, o diabo, que traduzido enganador, o pai da mentira, assim como ele fez com o casal lá no início da criação, ele quer fazer contigo, ele quer fazer comigo, para você descrer de Deus. E a Bíblia, ela não mente, igreja. Se ela diz que o salário do pecado é a morte, é a morte. Amém? É por isso que você vê os escândalos na igreja. Por quê? Porque esses que causam o escândalo estão dando ouvido à serpente. Quem é a serpente? Satanás. O antigo dragão, a antiga serpente. Amém? É o que está acontecendo hoje. É por isso que eu e você que crê em Deus, você não deve se escandalizar. Porque tudo isso que acontece, irmãos, é místico que aconteça. É místico que aconteça.
A gente tem que olhar um detalhe nesse versículo 6, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas, olha o mais aqui, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? No primeiro momento, Eva não morreu, e nem Adão. Eles comeram, né? Se alimentaram. Mas o pecado da desobediência fez com que a humanidade sofresse até hoje. Tá bom? Até hoje, irmãos, eles abriram a morte, eles abriram a porta da morte. O próprio homem, pela sua desobediência, você que é cientista aí, que estuda há 10, 20, 30 anos, o próprio homem, abriu a porta da morte. E só quem pode fechar essa porta, você sabe quem é? O Filho de Deus. Esse que vocês rejeitam, o que morreu na cruz do Calvário, lá em Jerusalém, no Monte da Caveira, lá no Gólgota, é esse que vai aniquilar a morte. Muitos se escandalizam porque pastores estão adulterando, estão escandalizando as igrejas, estão cometendo crime de pedofilia, estão se matando com depressão. Mas por que isso? Por causa do pecado. O pecado gera morte. Aí eles querem colocar a culpa em Deus, porque Deus não abençoou, porque Deus não deu isso, não deu aquilo. Não. Nessa cabeça aqui não entra não. É o pecado. Foi o pecado que trouxe essa morte para esse pastor, que trouxe essa traição para este pastor, trouxe a separação para esse casal. Não foi Deus. A Bíblia chega a dizer: se o homem ele ser infiel, Deus permanece fiel. Você lembra lá quando Jesus ele estava na última ceia e os 12 estavam ali com ele reunidos? Você lembra? E que ele disse assim: um de vós é o diabo. Como é que pode, né, irmãos? Um pastor dizer que um dos obreiros deles é o diabo? Mas Jesus falou com convicção, porque ele já sabia, irmão, que um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariote, ele já tinha negado a fé, mesmo ceando. Era ele que ia trair Jesus e traiu por 30 moedas de prata. Está vendo? 30 moedas de pratas. É isso que custa uma vida, 30 moedas de prata, irmão?
Esse preço que custa uma amizade, deixar para uma amizade por causa de 30 moedas de pratas? Hein? O salário do pecado é a morte. O que é que ele fez? Ele se arrependeu? Não. Judas não se arrependeu. Ele sentiu remorso. Ele estava com depressão. O que é que ele fez? Colocou uma forca e se enforcou. Preparou uma forca e se enforcou. Está vendo? E isso acontece e vai acontecer com todos aqueles que são traidores do Evangelho, que não aceitam a palavra de Deus, que não aceitam Deus como Criador do universo. Aleluias. E é por isso que eu e você devemos vigiar. Vamos vigiar. A Bíblia chega a dizer assim, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Da mesma forma, é a derrota. Se você ficar ouvindo palavras contrárias, se você não vigiar, a tua vida vai ser toda desfacelada, toda contrária. É por isso que nós temos que estar atentos. Não dá ouvido à voz de espíritos enganadores. Amém? Que essa palavra fique gravada no teu coração, que Deus te abençoe. Shalom. Amém.